Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 1. Convido a igreja para ficar de pé, para que nós possamos fazer a nossa oração inicial e lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 1. Segunda Reis. Capítulo 4, versículo 1. Segunda Reis. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Diz-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Podem sentar, no nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o grande El Shaddai, o Deus da eternidade que trouxe tudo à existência. Meu Deus, nós consagramos, Pai, a Ti esta noite. Cremos, Pai, no Teu propósito, no Teu agir. Creio que nesta noite coisas extraordinárias irão acontecer. Que o Senhor derrame da Tua unção, o Senhor derrame da Tua multiplicação, que o Senhor enche a Tua igreja com a unção, que venha transbordar, Pai, com a Tua presença, Pai. E assim eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto qual nós acabamos de ler vem falar acerca de uma mulher que tinha a sua família, e nesse momento ela tinha perdido o seu marido, e a Bíblia relata que o seu marido deixou dívidas, e que naquele momento os cobradores, os credores chegaram até a sua casa para levar os seus filhos como escravos. Ou seja, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica naquela época, se um pai morresse deixando dívidas, a família teria que pagar com os filhos. Segundo a lei, eles tinham que pegar os filhos dele, e os filhos iriam trabalhar de escravo por um período de 7 anos até que pagasse aquela dívida. E eu quero destacar alguns pontos muito importantes neste texto que nós acabamos de ler e trazer algumas lições para que nós possamos aplicar em nossas vidas.
A primeira lição que nós vamos aprender com essa viúva é que no versículo 1 ela diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. O que nós podemos aprender? Essa é a primeira lição. Quando ela estava passando por um momento de dificuldade, por uma crise financeira, por uma adversidade, a primeira coisa que ela recorreu foi a um homem de Deus. Ela foi até o profeta Eliseu. Então, que nós possamos aprender essa lição. Quando nós estamos passando por algum problema, por onde você tem buscado as respostas? Você tem procurado, ultimamente as pessoas costumam até postar na rede social, procurando uma resposta e não acham, porque nós não temos nenhuma solução. A nossa solução é o Deus Todo-Poderoso, é o único que pode resolver o meu problema e o seu problema. E muitas pessoas, às vezes, elas vão buscar uma resposta no ser humano, e muitas vezes nas pessoas erradas. Elas vão falar do seu problema e elas recebem uma palavra negativa, não recebem a solução e fica com outro problema, porque a pessoa não tinha aquilo para dar um direcionamento para essa pessoa. Então, a primeira lição que nós temos que aprender com esta viúva é que ela recorreu, no momento da aflição, um homem de Deus, um profeta de Deus. Então, nós precisamos ir na direção de Deus. Nós temos a igreja, temos os pastores, vocês podem ligar, podem pedir uma direção, porque uma pessoa que é usada por Deus, ela vai falar pelo Espírito Santo e vai dar direção para a sua vida. E qual é a segunda lição que nós aprendemos? Quando ela chega dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ou seja, ele deixou o seu legado. Ele era um homem que temia ao Senhor. Então nós precisamos ser temente ao Senhor. O que é que como você gostaria de ser conhecido no dia do seu velório? Por exemplo, o que é que as pessoas vão falar de você? Qual o seu legado que você deixou aqui na terra? O que é que as pessoas vão falar? A esposa pode dizer: ele era um excelente marido. O filho pode dizer: ele era um bom pai, ele era um bom irmão. Mas esta mulher, a viúva, ela tinha orgulho do marido dela. Ela chegou para o profeta Eliseu e disse: o meu marido, teu servo, ele era temente ao Senhor. Glória a Deus. Então, nós precisamos deixar esse legado, ser tementes a Deus. Então, aquela família, a família tinha princípios e valores, porque aquele homem era um homem temente a Deus. Então, que eu e você, que somos os maridos das nossas esposas, nós temos que ser os exemplos da nossa casa. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher. A nossa primeira casa é a nossa primeira igreja é na nossa casa. Nós temos que ser exemplos na nossa casa. Às vezes é necessário a mulher motivar o homem para ir para a igreja. Só que o correto é o homem já estar na posição. A Bíblia diz que o homem santifica a sua esposa. Você vai dar conta quando chegar no tribunal de Deus, porque como sacerdote do lar, o homem é responsável, pastor Samuel, pelaquela família. Ele tem que buscar consagração, ele tem que buscar as proteções de Deus para a família dele. Ele tem que colocar a família dele como prioridade, buscando os caminhos do Senhor. Glória a Deus. E ela diz para o profeta Eliseu que chegaram os credores na casa deles. E aí o profeta Eliseu disse: o que é que eu posso fazer por ti? O que é que tu tens em casa? E aí ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. E aí nesse momento ele deu uma direção para ela. Ele disse: vai e toma emprestado dos teus vizinhos e dos teus amigos muitas vasilhas emprestadas. Muitas, não poucas. E aí, o que é que nós aprendemos? Que ela obedeceu
a voz do profeta. Ela recebeu a direção do profeta e ela foi fazer o que ele ordenou para ela. Ele orientou que ela fosse buscar as vasilhas. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que obedecer essa palavra e temos que fazer tudo aquilo que o Senhor está nos orientando. Então ela foi e pediu muitas vasilhas emprestadas, né? O que é que nós podemos também aprender? Quando ela pediu muitas vasilhas emprestadas para toda a vizinhança, se esta mulher ou se esta família fosse uma pessoa que não praticasse a boa vizinhança, porque tem pessoas que fecham a cara, mesmo sendo cristãos, e não falam nem com o vizinho da direita, não sabe nem o nome do vizinho da esquerda. Uma coisa tão simples, você dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, porque nós não sabemos qual o dia da nossa necessidade, né? E nesse momento ela precisou de muitas vasilhas. Então eu acredito que ela tinha uma boa comunicação com seus vizinhos. Então ela conseguiu muitas vasilhas, foi para a sua casa, fechou a sua porta. E aí esse é o momento da provisão de Deus e a multiplicação. Primeiro nós percebemos que teve um processo para chegar ao milagre dela. Ela ouviu a voz de Deus e foi fazer o que o profeta disse para ela. E quando ela pegou aquelas vasilhas vazias, ela pegou a botija de azeite que ela tinha e começou a encher as vasilhas. Os filhos delas iam colocando do lado e ela enchendo. E aí o azeite ia se multiplicando e ela enchendo. O azeite ia multiplicando e ela enchendo. E aí aconteceu o milagre de Deus. E aí ela disse: meu filho, traz mais uma vasilha aqui. E aí o filho dela disse: mãe, acabou os vasos. E nesse momento o azeite cessou. Então naquele momento ela ficou com a casa dela lotada da provisão de Deus, da multiplicação. Ela tinha apenas uma botija de azeite, agora ela estava com a casa dela toda cheia de azeite, né? E aí ela foi contar o testemunho para o profeta Eliseu. Quando ela chegou, ela disse: nesse momento aconteceu, o Senhor me falou, o milagre aconteceu na minha casa, estou cheio de azeite na minha casa. Aí o profeta disse para ela: você agora vai, vende todo este azeite e paga primeiramente a tua dívida, e o restante do dinheiro você vai viver para sempre. Glória a Deus. Então o que é que acontece? Ela teve que mais uma vez colocar a sua fé em ação. Deus fez o milagre, mas tinha que ter a parte dela. Ela foi para o mercado vender o azeite, e aí ela vendeu o azeite e pagou a dívida dela, e o restante ela foi viver. Então eu acredito, eu como também sou empreendedor, ela conseguiu pagar toda a dívida dela, e o restante do dinheiro ela se organizou, ela se planejou e passou a viver daquele azeite. Então nós estamos aqui diante de uma situação de uma mulher que tinha apenas uma botija de azeite, e no outro dia ela se tornou uma grande empresária. Quem que pode dar glória a Deus pela provisão e pelo milagre de Deus? Deus, ele tem poder, irmãos, para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus quer usar, Deus quer multiplicar na sua vida aquilo que você tem. Às vezes você pensa que é pequeno, né? Aos seus olhos você pensa que é pequeno, mas Deus pegou apenas uma botija de azeite e transformou a vida daquela viúva e dos seus filhos. Então este homem deixou um legado. Aparentemente, pastor Samuel, parecia que ele tinha deixado uma dívida, mas na verdade ele deixou, né, um negócio, porque ele deixou o legado dele de ser temente ao Senhor. Mas só que houve um processo. Qual é o processo? Só vive o propósito quem suporta o processo, né? Deus tem uma promessa para a nossa vida, mas só que nós temos que usar o quê? A nossa fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então nós temos que usar a nossa fé. Sem fé
é impossível agradar a Deus, né? Ela usou a fé dela. Não é somente Deus, Ele quer fazer o milagre na sua vida, mas não é somente você faz uma oração e fica na zona de conforto, não descruza os braços e aí vai cair do céu. Deus sempre trabalha em parceria, porque Ele quer ver a sua fé, a minha fé em ação. Oração vem de orar e entrar em ação. Então nós precisamos fazer que nesta viúva, porque ela teve a ousadia de primeiramente buscar a sua resposta no homem de Deus, depois ele deu uma direção para ela, posteriormente ela ainda tinha que vender, ou seja, uma pessoa que não tem habilidade com vendas, vai ser difícil, mas se ela recebeu de Deus uma direção, ela foi usar a fé dela. Deus diz para você, vai dar certo, persevera, continua, seja forte, o Senhor é contigo, né? Nós temos que tomar posse e temos que usar a nossa fé. Nós temos que trazer à existência aquilo que não está ainda nas nossas mãos. Nós temos que crer como se já fosse hoje já. Nós temos que estar aqui, tudo aquilo que nós estamos colocando diante de Deus, Ele já está lá com a sua bênção derramada sobre nós. Agora nós temos que tomar posse da palavra de Deus e tomar uma direção, tomar uma posição e ter a disciplina de buscar Deus todos os dias e ficar na posição que Ele quer, porque Deus Ele quer te abençoar. Deus Ele quer abençoar o seu servo. Todos vocês que estão aqui é porque Deus tem um propósito de abençoar grandemente em todas as áreas de nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. E a maior promessa de Deus é a salvação para a vida eterna. Então, no versículo 7, ela vai dizer, ela pede para o filho dela, meu filho, traz mais uma vasilha. E o filho dela diz, mãe, acabou as vasilhas. E o que é que nós aprendemos com isso? No momento que acabou as vasilhas, o azeite cessou. Ou seja, o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. E os vasos somos nós. Se aqui tiver, nesta noite, vasos disponíveis para receber o azeite de Deus, para receber a presença de Deus, você vai receber a unção de Deus. Se você for um vaso disponível, o azeite ele vai transbordar, vai multiplicar sobre a sua vida, sobre a sua família. Então você precisa receber e tomar posse. Levanta a sua mão, quem está aqui para receber a presença de Deus, para quem está aqui buscando verdadeiramente no seu coração, para que Deus possa multiplicar tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, todos os seus planos, todos os seus projetos. Eu declaro sobre a Igreja Nações de Cristo, sobre todos que estão aqui nesta noite, na campanha da multiplicação, que antes do final do ano irão contar testemunho da grande multiplicação que Deus vai fazer na sua família. Você pode até pensar que você tem pouco, mas o pouco com Deus, ele se torna muito. E Deus ele vai fazer um grande milagre na sua vida. E você vai contar o testemunho e vai dizer que Deus ele é o Todo-Poderoso, que Deus ele responde às orações. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então Deus ele está derramando nesta noite a unção poderosa sobre a sua vida, a unção que despedaça todo o jugo, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, antes do final do ano. Se você crer nessa palavra, você vai receber. E quem crê dá um brado de glória a Deus bem forte. Glória a Deus, louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esta é a mensagem a qual Deus colocou no meu coração, que eu compartilhei com a igreja, né? Deus, Ele pode fazer
com as mínimas coisas que nós temos, Deus ele tem um poder, irmãos. É o único que é o Todo-Poderoso. Deus é o soberano, o Criador dos céus e da terra. Às vezes você pensa, mas é tão pouco. Hoje está faltando isso na minha casa, eu não estou conseguindo nem pagar as contas. Imagine receber uma bênção de Deus. Mas você abrir o seu coração para Deus, faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus, você expressa a sua fé em Deus, e Deus ele honra a sua fé. Glória a Deus. Eu tenho orado ao Senhor e tenho visto a provisão de Deus nos mínimos detalhes dessa igreja. Eu tenho orado ao Senhor e digo: Senhor, envia para os colaboradores, multiplica para as pessoas da Igreja Nações de Cristo. Pai, abençoa. O pastor Bessa, ele é líder também de casais, e ele fala: vamos programar os dias para poder a gente dar o discipulado de casais, né? E também eu já vejo no meu coração para agora, no próximo ano, nós fazermos o encontro com Cristo, né? Vamos começar o nosso discipulado. E aí, para a glória de Deus, nós éramos 3 casais. Para a glória de Deus, temos mais um casal aqui em Cristo Jesus. Mateus e a Maiara estão conosco aqui nessa obra. Foi providência de Deus, né? Creio que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Então é isso, irmãos, que eu estou muito feliz. Ontem eu vi o Pedrão aqui tocando a guitarra junto com o John, que entrou no projeto agora. Fiquei muito feliz pela sua vida também, né? Todos os jovens, o Lourinho que está sempre aqui ajudando a gente. Então a gente fica muito feliz, pastor Samuel, cada detalhe que a gente vê a mão de Deus, né? Nós sabemos que são as respostas das nossas orações. Nós fazemos a nossa parte, jejum, consagração, oração, buscar Deus no monte, renúncia, obediência, mas Deus, ele provê o milagre. Deus, ele multiplica, né? Então cada detalhe que eu vejo aqui, para mim é muita coisa, porque aqui era só mato, era um terreno com mato, e aí eu vim, né, com o presbítero A, mandei as pessoas, ajudei a tirar o mato. Então para mim aqui essa igreja já está mais do que lotada, essa quantidade de pessoas, né? Isso é só o começo, porque eu creio que quando nós fizermos o nosso encontro com Cristo, o pastor Samuel se disponibilizou de nos ajudar, né, a trabalhar em prol do crescimento, da expansão, né, do Evangelho de Jesus Cristo aqui na comunidade do bairro Parque das Nações. Então eu creio que é só o começo, pastor Bessa. Nós vamos ver uma grande multiplicação. Eu oro muito ao Senhor, né, para que a igreja seja lá do outro lado, aqui seja só o projeto social e o estacionamento lá na frente. Eu continuo falando, declarando, profetizando e crendo pela fé. Eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Eu posso profetizar, eu posso declarar que a igreja aqui do outro lado vai ter 1000 membros, que aqui vai ter 500 atletas, campeões mundiais, internacionais de jiu-jitsu, né? E vamos ter uma quadra esportiva lá na frente, juntamente com o projeto social, né? Creio que até o futebol vai acontecer também na quadra esportiva. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós nem começamos. Eu creio na palavra de Deus, porque em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus subiu e enviou o Espírito Santo Consolador. Naquele momento que o Espírito Santo desceu, os apóstolos, né, a Bíblia diz que enviarei o Espírito Santo Consolador e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que ocorre? 12 pessoas, Judas, eram 12 apóstolos, chegou até nós. Toda rua tem uma igreja, onde você for tem uma igreja, passa geração, a igreja é perseguida, mas tem uma igreja. Então, quantos de nós somos aqui, a força desses jovens, quando começarem a fazer evangelismo, quando começarem a buscar verdadeiramente a palavra de Deus, né? Então eu creio que isso aqui vai se multiplicar, né? De uma forma
que não vai caber mais pessoas aqui. E aí eu creio que nós vamos abrir outros ministérios em outros bairros, né? A Igreja Nações de Cristo vai crescer, ela vai prosperar e vai se multiplicar, porque o propósito dessa igreja é anunciar o Evangelho de Jesus para todas as nações. Então esse é o meu desejo, né, do meu coração, mas não é só um desejo, é um desejo, mas a minha ação diariamente, constantemente, todos os dias, né, em todos os períodos, de manhã, de tarde, de noite, apresenta a Deus, consagra a Deus e creio que Deus ele vai fazer. Salmista Davi, escrevendo Salmos, capítulo 40, versículo 1, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o Senhor, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. É muito lindo saber que você está orando, mas Deus ele inclina o seu ouvido para ouvir as nossas orações. Isaías 59, versículo 1 diz a palavra: eis que as mãos do Senhor não estão atadas para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então, isso é muito extraordinário, que Deus ele vai fazer, porque todas as nossas orações estão sendo ouvidas por Deus. Os anjos estão anotando tudo, e no momento certo, no tempo certo, aquele que perseverar, aquele que permanecer na presença de Deus, vai receber todas as suas bênçãos, por conta da fé e ação. Amém, igreja? Glória a Deus. Bata uma palma para o Senhor, em nome de Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor.